Desceu agora. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4 da nossa comunidade Luzes da Alma, Escola Iluminare. E hoje nós vamos ter uma aula muito importante que todos deveriam assistir, sendo pais e mães ou não, porque aqui a gente está falando de infância, da infância das crianças, dos jovens, das gerações vindouras, e a gente está falando das nossas crianças internas, da nossa infância, da criança que ainda existe dentro de nós, e por isso vemos adultos tão imaturos, adultos infantilizados, por isso que a gente vê tantos conflitos. Esses dias eu vi um post que dizia: você não tem problemas no seu relacionamento, você tem problemas da sua infância que aparecem no seu relacionamento. E isso serve para todas as áreas da vida. Saúde, né? Quantos de nós comemos besteiras porque dizem que temos paladar da criança? E desde quando o paladar da criança tem que ser de besteira, não é mesmo? E não um paladar saudável. Quantos de nós temos conflitos no ambiente de trabalho, que a gente chama de competição, mas nada mais é do que a nossa criança ferida, nossa criança que foi rejeitada muitas vezes e enxerga todo mundo ou te rejeitando ou te sabotando, mas na verdade é algo interno. Então, assim, eu estou só dando umas pinceladas aqui de traumas, porque hoje a gente não vai falar de traumas, hoje é só para vocês entenderem que por que todo mundo deve assistir essa aula. E uma das coisas que eu acho importante, eu sou pedagoga, sou terapeuta, sou psicopedagoga, atendo o desenvolvimento humano desde que o ser está sendo gestado até a velhice. Olha que lindo, né? Quantas fases da vida aí eu tenho todo um olhar para contribuir. E não tem como a gente ter uma comunidade Luzes da Alma, um olhar terapêutico, sem olhar para a infância, sem olhar para as gerações, para... Como é que a gente chama? Tem um nome que a gente diz que agora eu me esqueci. A gente fala dos conflitos das gerações, né? Tudo que é transgeracional mesmo, e a gente poder ouvir os mais velhos, ouvir os mais novos e poder crescer, né, uns com os outros, aprender com as gerações. E muito se diz, para quem é da área da educação, eu imagino que a Tamires já ouviu isso, né, que a gente fala, muito se quer um mundo melhor para os filhos, mas poucos educam os filhos para deixar os filhos melhor para o mundo. Acho que essa é uma reflexão que pode virar corte de vídeo para nós aqui, né, e a gente fazer isso chegar a mais pessoas, porque a gente quer um mundo melhor, mas a gente não faz o mínimo. A gente não faz dentro de casa. Esses dias eu vi um outro post que dizia: se na rua você é gentil e em casa você solta as patas, solta os cachorros, briga com todo mundo, na verdade, é só uma farsa, né? Porque é dentro de casa que a gente constrói vínculos, laços, segurança. Tá certo que em casa a gente relaxa um pouco mais, mas é com aqueles que a gente está dentro de casa que a gente deveria ser mais gentil, que a gente deveria prestar mais atenção, ser mais compreensivo, e não somos. Então, essa aula hoje ela é valiosa para isso, e que essa aula chegue a muito mais pessoas, para que elas se desenvolvam e compreendam que, ao me desenvolver, eu tenho um relacionamento melhor, eu tenho filhos muito mais preparados para o mundo. Gente, se a gente for parar para pensar quantas coisas têm acontecido na nova geração, né? A gente vê aí adolescentes violentos, feminicídio, a gente tem escutado muito sobre isso. A gente vê crianças sem limite, né, Tamires? A gente vê adolescentes totalmente voltados para as redes sociais, já impactando, a Thay que está aqui vai poder, imagino que a Thay saiba a respeito, né? Já impactando em toda a questão hormonal, né, Thay? Uma fase da vida que era para estar
bombando, os adolescentes estão desanimados, sem pulsão de vida, como diz Freud, né? Sem desejo, inclusive sem desejo sexual. Então, assim, quantas coisas estão acontecendo e a gente só acha que tem que ter resultados na vida, porque as pessoas estão em busca de resultado atrás de resultado. Eu não sei o que as pessoas tanto querem atingir, que os pais estão ausentes e nós estamos ausentes de nós mesmos, porque um pai e uma mãe que está ausente do seu filho está ausente de si, está distante de si mesmo. Então, a gente tem muito aí para falar sobre isso, por isso que teremos aulas o ano inteiro, né, gente? Porque é conteúdo que não acaba mais. Então, é um ano de conteúdos valiosos para quem estiver aqui conosco. Contigo, Tamires, a nossa querida psicopedagoga, competente e amorosa. Acho que essa é a base de um grande profissional, né? Antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano. E eu escolhi as minhas tutoras a dedo. Tudo contigo, meu amor. Obrigada. Então, como a Anne já me apresentou, eu sou a Tamires, eu sou psicopedagoga. Inicialmente, eu cursei pedagogia, depois fiz especialização em psicopedagogia, especialização em ABA, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre... Que venha ser ABA! Ah, tá. ABA é análise do comportamento. Na verdade, ABA é uma ciência muito grande que envolve marketing, tecnologia, e daí a especialização que eu fiz é voltada para o comportamento autista. Mas a ciência ABA pode ser aplicada para todas as pessoas, mas a especialização que eu fiz é um foco no autismo. Respondido? Deu para entender? Eu achei que fosse só autista, só para o entendimento autista. Não sabia disso. Para todo mundo, assim, a ciência ABA trabalha com reforço positivo, negativo, então, assim, se tu quer aumentar um comportamento, tu vai reforçar, e todas as pessoas funcionam assim, como se, um exemplo simples, assim, o reforço do trabalhador é o salário, as pessoas trabalham, né, para receber um valor financeiro, claro, tem muitos outros motivos envolvidos, mas o valor financeiro acaba sendo o reforço, que é o pagamento das horas. Mas, enfim, tem alguns exemplos no decorrer da apresentação que vão explicar um pouquinho sobre isso também. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, obviamente. Vamos ver. Espera aí que eu vou ver aqui como passa. Uma breve apresentação, como eu já tinha falado, sobre essa parte teórica, mas explicando sobre a minha atuação nos atendimentos. Hoje eu trabalho atendendo crianças neurodivergentes e também idosos. Então, a psicopedagogia abrange todas as fases da vida, a aprendizagem no decorrer da vida. E aí tem o meu Instagram, podem me seguir, comentar, compartilhar. Bom, mais relacionado ao tema que a gente vai falar hoje. Quando falamos de família, não estamos falando de certo ou errado, mas de história, tentativas e aprendizados. Tudo que a gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de emoções, intuitivamente a gente acaba relacionando com a educação que a gente teve dos nossos pais versus a educação que estamos dando hoje para as nossas crianças, e a gente acaba fazendo essa comparação e muitas vezes nos julgando e julgando a relação criança-adulto que temos hoje em dia. Mas o objetivo hoje não é trazer um julgamento, mas sim trazer conhecimento
e aprendizado, para que a gente possa refletir e pensar em novas possibilidades nessa relação de adulto-criança. Então, se você pudesse descrever a sua infância em uma palavra, qual seria? Vaiane, qual seria a palavra da tua infância? Vai, em uma palavra, ia para lascar, né, Tamires? Eu teria uma redação. Muitas palavras. Mas a gente poder refletir sobre a infância que a gente teve também é uma possibilidade de entender o conceito que a gente tem de criança. O conceito que a gente construiu ao longo da nossa vida sobre criança, sobre infância, sobre as relações que a gente tem um com o outro. Claro, essa é uma pergunta bem complexa. E traz margem assim para muitas reflexões sobre isso. Muitas lembranças. Enfim, né? Vamos deixar essa questão em aberto. Deixa eu pensar, não sei se a Thay vai falar, mas eu vou ter que... Me vem uma palavra, obviamente, mas é que junto com a palavra, principalmente o modo terapeuta meu, que existe em mim, vem assim... O meu lado terapeutada falou bem alto também, né? Mas eu vou falar a palavra que veio, tá? Veio uma primeira e pós-terapia, muito tempo de terapia já veio uma segunda coladinha, tá? Mas a primeira foi choro. Eu chorava muito quando era pequena. E aí já veio logo em seguida, porque eu sempre fiz isso, sempre vi isso, vivi muito bem uma infância, né, nessa questão, porque teve muita brincadeira. Então foi choro barra brincadeira. Passava empoleirada em tudo que é lado. Não escutei a última parte. Eu passava empoleirada. Empoleirada quer dizer subida em árvore, no muro, nos lastros da porta, tudo. Delícia. Então, pensando na criança que vocês foram, vocês conseguem visualizar como o adulto de você se construiu? A base das nossas experiências emocionais moldam quem a gente... Claro, vocês são pessoas terapeutadas, refletem muito sobre isso, então fica muito mais fácil perceber isso. Mas quando a gente acaba... as outras pessoas que não refletem tanto sobre isso, que muitas vezes, por exemplo, quem trabalha muito com exatas, que tem outras experiências não voltadas para o contato entre pessoas, acaba muitas vezes não tendo tantas oportunidades de refletir sobre isso. Mas a nossa base emocional, ela vem construída desde a nossa infância. Tudo que a gente viveu quando criança, a gente carrega conosco na vida adulta. Com isso, a gente foi e vai ainda construindo a nossa autoestima. E a nossa autoestima, claro que vai muito além de como a gente se vê fisicamente, no conceito de feio, bonito, mas como a gente se percebe no mundo, o nosso lugar, o que a gente consegue fazer, o que a gente acha que dá conta. Uma criança que tem pais que a incentivam vai ter um determinado tipo de comportamento. Uma criança que tem pais que podam as suas iniciativas vão ter outro tipo de comportamento. E tudo isso no decorrer da nossa vida, com choro, com toda aquela intensidade da infância, vai nos ensinando sobre nós mesmos, vai nos montando a nossa identidade. Também a forma que a gente aprendeu a regular as nossas emoções. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast de uma psicóloga que falava sobre a gente aprendeu a
depois de adulto. Acho que na nossa infância, a nossa geração ainda se falava muito pouco disso. Mas a gente aprende hoje em dia a tentar dar nome à nossa emoção, mas a gente ainda não consegue apenas sentir a emoção. A gente quer achar um porquê, como, quando vai passar, para ontem. A gente acaba não sentindo a emoção e com certeza a gente passa isso para as crianças também. E a percepção de segurança, que é a base da nossa emoção. Uma criança que se sente segura, amada, aceita, e isso não só pelos pais, mas pelos professores, pelos pais dos colegas, se sente vista, aceita e acolhida no grupo, na sociedade, vai ter um determinado tipo de comportamento. Uma criança que já é julgada, que é criticada, vai ter outro tipo de comportamento. Aí, falando um pouquinho sobre a regulação emocional no cérebro. Quando eu estava falando sobre uma criança, por exemplo, que é muito julgada, criticada, que tem as suas ideias bloqueadas, enfim, uma criança que não tem tantas oportunidades de se expressar. No nosso cérebro, essa criança acaba recebendo estímulos que ela vai ter que, do jeitinho dela, com os recursos que ela tem, lidar. E os recursos cognitivos que a criança tem na infância são diferentes do que um adolescente tem e do que um adulto tem. Primeiro, no meio, ali naquela parte vermelhinha do cérebro ali, bem no meio do cérebro que fica a amígdala, primeiro a criança sente a emoção com toda a sua intensidade, a raiva, o medo. Primeiro é a parte de fato sentir. Depois a amígdala passa para o hipocampo, que é a parte que relaciona com as experiências, que que a criança consegue sentir no corpo as sensações físicas, e depois, por último, a parte mais externa do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é onde a criança consegue controlar as suas decisões, onde ela consegue ter esse freio de não vou fazer, não vou falar. Pensou, falou, muitas vezes, as crianças. Mas, para a criança conseguir não falar algo impróprio, inadequado, ou responder de uma forma ríspida, ela precisa estar com o cérebro maduro. Só que isso só acontece por volta dos 20, 25 anos. Se ela tiver experiências que promovem esse amadurecimento. Se a criança, depois adolescente, jovem, adulto, não tiver experiências que ela possa modelar o comportamento dela, ela vai acabar sendo um adulto imaturo emocionalmente, com um cérebro com potencial cognitivo de fazer esse controle comportamental, mas por falta de experiência e de oportunidade de aprendizado, não vai ter tanto desenvolvimento emocional. E por isso que é tão importante a gente ir para terapia, porque a gente precisa fazer aprender a regular, e isso todas as pessoas, a gente precisa refletir e no dia a dia aprender a regular as nossas emoções para não agir impulsivamente, para conseguir controlar um momento de brabeza no trânsito, conseguir controlar um momento de brabeza quando chega cansado do trabalho. Mas se a gente não reflete sobre o nosso comportamento, não reflete sobre me faltou a palavra. Se a gente não reflete sobre as consequências das nossas ações no outro, a gente não vai aprender a se regular.
A gente não vai aprender a ter ferramentas para não impactar o outro de uma forma negativa. Não sei se ficou muito claro, se ficou muito confuso, mas a ideia central é que as crianças e os adolescentes têm menos condições cognitivas de fazer esse controle. Já os adultos têm mais condições de se regular emocionalmente, mas todos precisamos passar por esse aprendizado. E a gente só vai passar por esse aprendizado como adultos se buscarmos isso. Então, façam terapia. Então, falamos um pouco sobre o desenvolvimento emocional da criança no cérebro, como que ela sente as emoções no cérebro. Mas, atrelado a isso, acontece também o desenvolvimento cognitivo, que basicamente, do 0 aos 2 anos, uma criança muito pequena vai aprender muito através do seu próprio corpo, das suas próprias sensações, das suas próprias tentativas. Por isso que do 0 aos 2 e um pouquinho mais ainda, a criança ainda não tem tanta maturidade para se comunicar, para expressar o que está sentindo, o que está gostando, o que não está gostando, se está se sentindo seguro ou não. E por isso que tem muito mais choro nessa fase, porque é a forma que ela tem de se comunicar. Uma criança que está chorando não significa exatamente que ela não está bem. Significa que ela está tentando comunicar algo que muitas vezes não está claro para ela também. E a gente, como adulto, precisa ajudar, ser ferramenta para isso. Por exemplo, no momento de adaptação escolar, se a gente, como adulto, demonstra insegurança para a criança, que já está num lugar novo, já está passando por uma situação, uma rotina totalmente nova para ela. Se a gente fica inseguro e passa essa insegurança para ela, fica muito mais claro para ela que aquele lugar não é bom. Ela já fica muito mais receosa em relação a isso. Uma criança maiorzinha, dos 2 aos 7 anos, tecnicamente está no estágio pré-operatório. O que isso quer dizer? Está no estágio que ela está começando a criar conceitos mais abstratos. Mas, claro, dos 2 aos 7 anos é um tempo grande. Ela vai ter diferentes níveis de compreensão. Então, quando a gente fala com uma criança em relação às emoções, em relação a sentimentos, a gente precisa ter a noção do quanto ela está compreendendo daquilo, para muitas vezes não trazer mais pontos de interrogação, mais situações que ela vai ficar ainda mais confusa. Dos 7 a 11 anos, a criança está no estágio operatório concreto. O que isso quer dizer? Agora ela já consegue abstrair mais alguns conceitos. Ela não precisa de tantas dicas visuais, tantas dicas. Ela consegue abstrair mais o pensamento. Tu vai conversar com ela vai entender muito mais do que uma criança de 5 anos. Tu vai fazer combinados com uma criança de 10 anos, o combinado verbal vai ser muito eficiente para ela. Já para uma criança de 5 anos, um combinado verbal não é tão eficiente. Precisa de um recurso visual, precisa de algo que ela possa tocar, precisa ser mais... ir ajustando as ferramentas para explicar, para ela entender de acordo com a idade. A partir dos 12 anos, estamos todos no estágio operatório formal, que quer dizer que estamos todos já com mais capacidade de abstração. Mas é aquela coisa, precisamos todos estar aprendendo, refletindo, e cada um vai estar no seu próprio nível, de acordo com as suas vivências. Uma criança com 12 anos, que estuda numa escola de muita qualidade, que tem professores sempre, que não falta material, que tem todos os livros didáticos, ferramentas tecnológicas, vai ter muito mais capacidade de abstração do que uma criança que não tem professor.
que estuda numa escola que passa mais tempo no pátio do que em sala de aula sendo estimulada. Enfim, a ideia é que a gente tenha em mente que tanto o desenvolvimento emocional quanto o desenvolvimento cognitivo, ambos são importantes e acontecem em conjunto. O conhecimento cognitivo, muitas vezes, até em função cultural, assim, acaba tendo mais visibilidade de desenvolvimento. A criança precisa estudar, a criança precisa fazer curso de inglês, ter notas boas, mas acaba que o desenvolvimento emocional é muito importante e acaba muitas vezes não sendo tão visto, tão percebido. E aí acontece as dificuldades escolares, a desmotivação, falta de engajamento, não querer ir para a escola, aí começa as distrações com os grupos, de não conseguir se integrar no grupo, de colegas, e por aí vai, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, pode acontecer inúmeras coisas, tudo pode acontecer. Falando brevemente, assim, sobre o desenvolvimento emocional ao longo da infância. A gente fala sobre ensinar a criança a reconhecer as suas emoções, ensinar a criança a se controlar, ensinar, enfim, muitas coisas que estão na internet hoje em dia, mas a gente precisa ter também a clareza do que a criança é capaz em cada idade. Trouxe alguns tópicos. Do 0 aos 3 anos, a criança sente de forma muito intensa e tem pouco controle. O adulto precisa ser o suporte que ajude ela a se acalmar. Então, quando uma criança está gritando, comumente, assim, a gente acaba chamando de birra. Quando ela está tendo um momento de desorganização, está tendo uma birra, uma coisa fora do controle, a gente precisa ser o adulto da relação, o adulto saudável da relação, de acolher aquele momento, não de gritar junto, mas sim de ser o suporte para ajudar ela a se acalmar, para que em outro momento de tranquilidade ela possa aprender como reagir, como se comportar nessa situação. Não adianta num momento de muita intensidade das emoções gritar e querer que a criança ceda e ficar nessa disputa de controle. Principalmente nessa fase dos 0 aos 3 anos, que a criança ainda não tem cognitivamente capacidade de controlar. Ela vai precisar ter o adulto como suporte. Já dos 3 aos 6 anos, a criança já começa a nomear os seus sentimentos, mas ela ainda vai ter dificuldade de controlar. Por isso que acontece muito nessa fase as brigas com os colegas. De estar brincando no recreio, por exemplo, no pátio, e ter uma situação, um conflito, e a criança reagir fisicamente. Não é porque a criança é mal educada, porque a prof não viu, não tinha ninguém de olho. Não, é porque as crianças reagem intensamente e elas ainda não conseguem controlar o seu comportamento. Por mais que a criança saiba que não é batendo, a prof fala todo dia, não é batendo que a gente vai resolver conversando. Pode falar todos os dias. Ela vai precisar ter experiências de mediação práticas para poder aprender e amadurecer isso. Já dos 6 aos 10 anos, a criança tem já um pouquinho mais, até em função por já conseguir abstrair um pouco mais o seu pensamento, ela já consegue controlar um pouquinho mais das suas emoções e entender as regras sociais. Ela consegue já se colocar no lugar do outro, perceber o que o comportamento dela faz com o outro. Mas, claro, para ela atingir esse ponto aos 10 anos, antes ela precisa, desde pequenininha,
ter experiência que estimulem ela a isso. Uma coisa é estimular a criança a se colocar no lugar do outro, a perceber as consequências da sua ação. Outra coisa é querer que ela saiba fazer isso. Ponto. Essa criança devia ter feito isso. E não é essa a ideia. A ideia é que nós, como adultos, tenhamos a consciência de que ela está aprendendo, ela está no processo de aprendizado disso. E umas crianças vão estar com mais habilidade em relação a isso, outras vão precisar de mais experiência em relação a isso. E a gente precisa ter essa clareza, porque tem criança no condomínio, tem criança em restaurante, tem criança em shopping, as crianças estão em todos os lugares, elas vivem socialmente. Não é porque a gente não tem filho que a gente não vai refletir sobre isso e não vai ter um olhar acolhedor e adequado para as crianças. A gente precisa, não é só quem tem filho que precisa estudar sobre infância. Todas as pessoas, as crianças, fazem parte da sociedade. Em conjunto, tudo isso em conjunto com o desenvolvimento cognitivo, com a escola, a criança, lá pequenininha, foi para a escola, está passando ali na educação infantil por diversas experiências. A educação infantil é muito mais voltada para a experiência do que para a escolaridade. Então, desde pequenininha, ela está tendo oportunidades para refletir, para aprender sobre si, aprender sobre o outro. Consequentemente, ela está tendo oportunidades para desenvolver a atenção, a memória, a linguagem, controle de impulso, planejamento, lógica, e todas essas habilidades ela vai usar para a escolarização. Ou seja, não existe um desenvolvimento cognitivo saudável se a base emocional não estiver segura. Se a criança não estiver se sentindo bem, segura, acolhida, vista, ela não vai ter um aprendizado satisfatório na escola. Segurança emocional. A criança não explora. Opa! Segurança emocional. A criança não explora e, sem explorar, ela não aprende. Uma criança, que aí como a gente já estava falando antes, uma criança que tem como experiências que ela mora numa casa com uma família, que traz para ela medo de errar, punição, se deixa um copo de água cair no chão, é xingada, né? Eu não sei nem assim como expressar, é tão ruim. Eu penso tanto em formas cuidadosas de falar que eu não consigo pensar em exemplos de uma forma, se a criança derrubar um copo no chão, o que falar de forma ríspida. Mas assim, se, por exemplo, se uma criança deixa um copo cair no chão, se gritam com ela, xingam ela, ela não vai tentar pegar aquele copo de novo. Ela não vai ter a iniciativa de tentar fazer algo novo. Ela vai ficar muito mais bloqueada em relação a isso. Já a criança que tenta pegar algo que não está ao seu alcance, como, por exemplo, um copo de água, ou servir a jarra de suco no copo, a criança que se sente, que é encorajada a tentar, a servir, a ter autonomia de fazer as coisas, ela vai se sentir muito mais participativa na dinâmica da casa, ela vai explorar muito mais, ela vai tentar resolver outros problemas, ela não vai esperar só pelo adulto. Já a criança que é criada nesse meio vai se sentir envergonhada por errar, não vai ter vai acabar criando bloqueios em relação a isso, a essas experiências.
o fato de uma geração ter sido traumatizada por isso, hoje a nossa geração traumatizada também está traumatizando, porque uma coisa é tu dar, estimular, outra coisa é deixar fazer o que quer. E nisso está se confundindo muito a educação, né? Então, toda vez que tu vai estimular, tu tem que proporcionar o mínimo de segurança no ambiente. Então, a criança, ela pode tomar iniciativa, mas ela não precisa ir lá queimar o dedinho, porque ela tem que ver que ela é capaz, né? Então, pelos traumas da geração, da nossa geração, está acontecendo esse problema que é de, muitas vezes, ou fazer tudo pela criança, porque a gente foi traumatizado, ou é deixar que faça tudo, e aí não proporcionar o mínimo de segurança para aquele ambiente. E então a gente tem que prestar atenção que dar liberdade também tem que ser correspondente ao nível de maturidade daquele ser, né? Então, uma criança muito pequena, ela vai escolher a roupinha que ela quer usar dentro do que a mãe e o pai disserem que são os modelos que ela pode usar naquele dia. Exemplo, quando está frio, né? Vai usar casaquinho, porque está frio. A criança ainda não tem o cérebro maduro para entender que está frio. E se a gente também dá essa liberdade para ela também vai crescer, e aí vai criar um buraco emocional de meus pais não estavam me vendo, não me protegeram. Então, é muito complexo. Nós que somos da área da educação, e eu ainda que tenho o olhar da terapia, é uma coisa assim muito refinada, né? Mas a gente que é da área, a gente sabe que é isso, como a Tamires disse, tu pode falar com amor, não, tudo bem, você derrubou, não precisa gritar. Mas o pai e a mãe que não são terapeutados, eles vão gritar porque, mesmo que eles queiram, vai escapar aquele comportamento, né? E então, ou vai acabar deixando justamente para não dizer nada e não se compromete daí com a educação do filho. Está fazendo também de uma forma que vai gerar ali um conflito na criança. E aí tu estava falando isso, né, Tamires, de quando uma criança derruba e alguém xinga, né? O quanto ali, eu até coloquei ali nos comentários, o que gera, né? Culpa, gera raiva, gera vergonha, a criança se sente incapaz. E aí, quantos bloqueios já estão sendo colocados ali, né? E aí, esses bloqueios na vida adulta, depois a gente acha que não consegue dar uma aula em público, fazer uma palestra, não consegue divulgar o seu trabalho. Muitas pessoas adultas não conseguem se relacionar sexualmente. Tá tudo interligado? A gente acha que é só... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que só gritou, que só falou ali, que isso é educar. E não é. E por isso que a gente tem que ter o conhecimento. Um dos objetivos da comunidade é isso. Primeiro, a gente tem que conhecer. Quantas pessoas aqui não têm esse conhecimento? E após ter o conhecimento, é integrar. Então, eu tenho que liberar os meus bloqueios para integrar esse conhecimento no meu corpo e eu ter novos comportamentos diante de um filho. Aqui a gente está falando de filhos, mas como a Tamires disse, essa aula não é só para quem tem filhos. Essa aula é para todos, todos nós. Todos nós precisamos olhar para a infância. De novo, se passa reclamando que geração é essa, mas essa geração está sendo educada por nós, gente. E eu não tenho filhos, mas eu me sinto responsável. Eu sou responsável pela geração que está vindo, né? Eu estava vendo casos que eu atendo, de pessoas que apanharam na infância. Hoje, elas tentam não bater nos filhos. Mas quando eu pergunto, tu acha que bater funciona? A pessoa diz, funcionou, porque eu parei de aprontar. A que custo, né? A que custo? E essa pessoa ainda é jovem.
Então, o custo não está aparecendo agora tanto. E tem outra coisa, funcionou na base do medo. Uhum. Né? E a pessoa, muitas vezes, ela vai criando cascas para evitar sentir. Então, claro, isso eu estou falando aqui um exemplo de um processo terapêutico, né? Para a gente entender que não é pelo bater. E bater não educa. Agora, não fazer nada, não estabelecer limites, também não educa. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, autoconhecimento, terapia, para que a gente possa ser um ser mais maduro, né? O cérebro adulto da relação. Que nem eu brinco, né? Imagina, né? Assim, quantos de nós aqui brigamos com cônjuge, com namorado, com alguém, sai batendo porta? Mulherada aí que é casada, quando os alecrim dourado não querem contribuir, não vão lá lavar uma louça, e aí a gente pediu 1000 vezes, a criatura não foi, o que a gente faz? Bate bem as panelas nos armários, né? Bota aquela louça com vontade, faz bastante barulho. Isso é birra. Isso é birra. Isso é a nossa criança que não foi trabalhada. Porque a criança pequena faz isso, né, Tamires? Ela vai bater pé. E ela tem total direito de estar fazendo isso, porque ela está aprendendo, o cérebro dela está amadurecendo. Já a gente precisa refletir sobre isso. Quando eu fui morar com o Evandro, uma das pautas da minha terapia era eu quero me melhorar para não trazer do relacionamento dos meus pais coisas que não me agradaram. Para ser uma pessoa melhor nesse relacionamento e não continuar reproduzindo tudo que eu vivi antes. E a ideia é essa: ser com as outras crianças, com algo que eu melhor, ser daqui para frente, não que a gente não vai considerar as experiências passadas, mas assim, a gente está no mundo para viver, e viver é aprender. Então, que a gente faça bem, né? Vamos refletir, vamos aprender, vamos se responsabilizar por isso. Se responsabilizar pela forma que a gente vive com o cônjuge, vive no trabalho, como colega de trabalho, né? Não é porque tu passou por empresas que era com muita competição, passou por um chefe que não dava abertura. Não é por isso que tu vai reproduzir isso em outro espaço. A gente tem que ser a gente tem que ser no mundo aquilo que a gente gostaria que fosse. Eu gostaria de ter colegas que me acolhessem, que me ensinassem, que me deem abertura. Então é assim que eu tenho que ser. Vou seguir. Ai, não está seguindo. Como a gente estava falando, então, esse tópico, a relação familiar não impacta só o comportamento da criança na infância, impacta a forma como ela vai se ver durante toda a vida, a forma que ela vai pensar, porque uma criança que tem espaço, ela vai pensar muito mais, vai criar muito mais estratégias do que uma criança que é podada. E a nossa relação com a aprendizagem também vem disso. A relação que a gente tem com o estudo também vem do valor que a nossa família deu para o estudo. Isso falando mais em relação à aprendizagem escolar. E a criança como um leitor emocional. A Anne, que trabalhou muito com crianças, sabe muito disso. As crianças sentem as coisas. As crianças percebem as nuances do que está acontecendo. A gente não precisa, muitas vezes... às vezes, acontece de tu não estar muito bem, por exemplo, na escola, não estar com um dia muito bom, e do nada vem um docinho de coco e traz uma florzinha. Porque a criança percebe as nossas emoções. E a importância da gente
estar atento a isso é que o nosso exemplo de como a gente trata os colegas, como a gente trata o pai da criança, o cônjuge no dia a dia, impacta diretamente em como ela está aprendendo a resolver os problemas do cotidiano. Uma criança que vê os pais, quando estão brabos, parar de falar, tem muito mais chance de não tentar resolver o problema com diálogo na escola. Uma criança que vê, hoje em dia, muitas situações de agressão física em casa, ela vai tentar resolver o problema dela reproduzindo esse comportamento. Por isso que a gente precisa estar atento ao nosso comportamento para sermos bons exemplos para as crianças também. A escola exige desempenho cognitivo, mas o emocional sustenta esse desempenho, que é o que eu estava falando antes. Uma criança que está se sentindo bem vai estar muito mais motivada, se sentindo acolhida emocionalmente, vista que a opinião dela importa, vai estar muito mais aberta ao aprendizado escolar também. Aí, para reflexão. Na minha infância, eu me sentia acolhido, ou julgado, ou ignorado. Quando eu errava, o que acontecia? Isso impacta na minha vida hoje? Eu sou uma pessoa que tem confiança? Isso impacta na forma como eu aprendo? Eu me considero uma pessoa que aprende fácil, eu me considero uma pessoa que muitas vezes a gente acaba reproduzindo essa fala assim de não, eu tenho que ver as coisas muitas vezes para aprender. Eu só aprendo, igual quando está fazendo trabalho, né? Faculdade, coisa assim. É só no susto, só de última hora que vai dar certo. Isso tudo é a forma que a gente foi reproduzindo socialmente. Não necessariamente funciona desse jeito. Tudo acontece por um padrão. E um padrão que a gente tem que estar atento para ver o que a gente quer transformar, o que é nosso e o que a gente está reproduzindo. E você não é responsável pelo que recebeu, mas pode se tornar responsável pelo que transmite a partir de agora. Eu amo refletir sobre isso. Desde que eu comecei lá, muito tempo atrás, a trabalhar com criança, foi uma das coisas que me pegou muito, assim, os impactos. Hoje em dia até tô melhor em relação a isso, mas os impactos de ver assim, nossa, que bonito, que bonito valorizar isso. Ou sabe quando uma mãe elogia uma coisa bem pequenininha assim, isso dava um quentinho no meu coração, assim, tipo, que infância bonitinha. E isso são as coisas, as memórias que a gente está proporcionando e de aprendizado para essa criança, porque não precisa ser uma coisa muito grandiosa para a gente elogiar. A gente, como adulto, às vezes espera coisas grandiosas para um elogio. Às vezes, uma coisa bem pequenininha também merece um elogio. Antes, a Anne estava falando sobre a dificuldade que a nossa geração está tendo de achar o ponto de equilíbrio entre os estilos de educação. Acaba acontecendo os dois extremos. O estilo de pais permissivos, que não tem que acabam tendo uma baixa exigência em relação à educação dos filhos, não exigem coisas da criança. A criança faz o que quer. Não guarda seu brinquedo, não organiza seu material da escola, faz atividade quando quer, mas também traz muito afeto. Baixa exigência, muito afeto, muito carinho, poucas regras, uma liberdade excessiva que a criança não sabe nem o que fazer com tanta liberdade.
Isso acaba trazendo para a criança uma impulsividade muito grande, porque ela não sabe até onde ela pode ir, até onde é seguro ir. O que eu posso fazer? Com os meus pais, no meu dia a dia, eu posso fazer tudo. Aí chega na escola, vai querer fazer tudo, mas vai ter um impacto enorme, porque socialmente a gente não pode fazer tudo. E aí acaba tendo uma baixa tolerância à frustração. A coisa desse tamanho dá aquele... Ai, me fugiu o ditado agora, o tampinha... O pingo na tampinha d'água, como é que é? Enfim, um ditado. Uma coisa bem pequenininha que acaba saindo do controle justamente por não ter essa noção de limite, do que pode e o que não pode. E isso também, com certeza, traz dificuldades para o aprendizado escolar, porque a escola é um espaço cheio de regras que a gente precisa seguir, precisa saber até onde vai, até onde a gente pode ir, para saber até onde começa o espaço do outro. E uma criança que cresce sem esse limite estabelecido, chega na escola, dá um susto. Não sabe o que fazer, não sabe que vai lá para fazer o quê? E aí dá um susto enorme. Aí baixa as notas, aí briga com os colegas, aí os pais são chamados toda hora, mas os pais também não sabem o que fazer, porque até agora era assim que tinha que ser, era assim que estava dando certo, porque em casa a criança faz o que quer, então ela também não traz demandas. Se ela quer ficar 4 horas no telefone, ela fica, não tem problema. Então, ela não traz problema para os pais também não interpretam que, sem conhecimento e reflexão, não interpreta que isso é um problema e gera um problema muito maior. Em contrapartida, tem o estilo de família que tem uma exigência enorme, que cobra muito, exige muito, que tem regras super rígidas, que nada pode sair do controle, não tem muita explicação, a criança só sabe que não pode fazer determinada coisa, mas não sabe o porquê, que impacto vai ter, não entende muito bem o que está acontecendo, porque sim é sim, não é não, e não tem muita explicação. Eu cresci com essa frase. Criança não tem vez. O adulto mandou, escuta, obedece, deu, acabou. Então, são os dois extremos. Um que a criança pode fazer tudo, outro que a criança não pode fazer nada, só tem que obedecer. E os dois tipos de família estão criando adultos para conviver em sociedade. E os dois vão ter que conviver, as duas crianças vão ter que conviver na escola, porque uma turma de crianças tem famílias de todos os tipos. Mas essas duas crianças acabam sendo prejudicadas, dificultando a forma como ela se vê, a construção da identidade, com baixa autoestima, dificuldade de entender o outro, a agressividade, porque a criança que também que é criada na base da rigidez, também não entende muito bem as coisas e acaba reagindo de alguma forma. Alguns vão ficar sendo omissos e alguns vão reagir com agressividade. E o que todos almejamos, que queremos ser, é sempre o ponto do meio, o equilíbrio, a busca eterna pelo equilíbrio, que é a alta exigência junto com a capacidade que vê o que a criança consegue fazer. A exigência que mostra que ela é capaz de fazer. Não exigindo algo além da capacidade dela, mas que motive ela a tentar. Motivando ela a tentar, junto com afeto, junto com regras claras, com explicação, com diálogo, escuta, incentivo à autonomia, vai tornar uma criança com autoestima boa, com boa regulação emocional, com habilidade social bem desenvolvida, porque ela teve oportunidades. E, claro, não é impossível humanamente ser perfeito. Não queremos perfeição. Nem nossa, nem das crianças, nem dos pais. Queremos que todos estejam pensando em si conhecer, pensando no outro,
diálogo, o meio termo, que se todo mundo estivesse buscando o meio termo, já tá jóia. A ideia é tentar não julgar o outro, né? A ideia é tentar não julgar o outro, que a gente tenha flexibilidade. E até isso a gente precisa treinar, flexibilidade cognitiva. Não, os adultos acabam, principalmente, né? Adultos acabam sendo muito rígidos e querendo tudo ou 8 ou 80, ou certo ou errado. E muitas vezes não tem ou certo ou errado. É o caminho do meio. É a flexibilidade cognitiva, mas isso a gente também precisa treinar na terapia. Pensando, então, nesse ideal, tem uma linha da psicologia que fala sobre o tripé da educação, que seria afeto, lazer e limite. Que é uma fórmula que ajuda a gente a ter um aspecto, uma visão geral da vida da criança, assim. Se ela está tendo essa base bem de oportunidades. Então, para nossa reflexão, baseado em tudo que a gente viu, como você está aplicando os limites em casa? Como está o lazer da sua família? Você e o seu marido costumam brincar com os seus filhos ou preferem deixá-los brincando enquanto assistem TV? Como está a expressão de afeto com os seus filhos? Você tenta super protegê-los? Costumam reforçar com palavras, gestos e as atitudes positivas deles? Ou predominam as críticas e observações negativas? E aí, pensando nas ferramentas da análise do comportamento, eu trouxe algumas estratégias que a gente acaba usando. Eu tentei não deixar usar como exemplo, mas a ideia é que cada pessoa possa se inspirar nisso e ver o que mais se adequa à sua criança. Por exemplo, queremos todos que as crianças arrumem o seu quarto. E aí vira uma guerra. Fulano vai arrumar o quarto, fulano vai arrumar o quarto, fulano não arruma o quarto, aquele quarto é uma bagunça. Como resolver isso? Estratégia. Parou a discussão, parou a briga, parou o xingão. Escolha um momento no que o seu filho esteja tranquilo e faça orientações. Orientação é diferente de mandar. Oriente com falas pequenas, tais como guardar... Oriente que ele faça pequenas atividades, tais como guardar a mochila, arrumar o quarto, alcançar uma toalha. São situações pequenas que incentivam a criança a participar da rotina da casa. E a ideia é que as orientações sejam breves e de fácil compreensão. Não adianta, quando a gente quer, o marido, alguém, a criança, que a gente quer que alguém faça alguma coisa e ficar dando discurso. Discurso não incentiva ninguém a fazer. Discurso não traz para responsabilidade. A gente precisa de direcionamento. E, com certeza, cada vez que a pessoa, a criança, participar, elogie. Para as crianças pequenas e também para as crianças neurodivergentes, a gente acaba usando muito ferramenta visual. Por exemplo, escovar os dentes. Sempre acaba sendo um momento de tensão. Mas se a gente trouxer previsibilidade para a criança do momento que acontece com rotina visual, uma criança bem pequena, com o passo a passo do que ela precisa fazer, dá ferramenta para a criança se organizar. E não só ficar esperando que o adulto diga o que ela vai fazer. Se ela já sabe que depois da janta ela vai escovar os dentes, não tem o porquê da guerra, porque ela já sabe que depois da janta ela vai escovar os dentes e que o processo de escovar os dentes funciona nessas etapas. Não tem espaço para briga, espaço para discussão, previsibilidade. Tem esse exemplo, tem inúmeros exemplos, tem inúmeros sites que dá para montar essas rotinas visuais sobre todos os processos. A ideia é
fazer um encadeamento de tarefa. Uma tarefa grande, a gente vai diminuindo em etapas para que a criança vá fazendo essas pequenas etapas sozinha. Ai, aí acho que quer falar. Ah, tá, pode falar. Pode ser? Prof. Tamires, pode? Pode, claro. E quando a criança não quer, não, ou melhor, ainda não se conseguiu que ela entenda que tem que escovar o dente. Ela sabe da rotina já, mas cada vez de pegar a escova, ela fica lá choramingando, esperneando, chora, briga, fica vermelha, enfim. Não Quantos anos? Ah, então, isso, já ia falar, idade. 1,5. Bem pequenininha. Tem vídeos que tem musiquinhas que pode ir cantando e vai fazendo o passo a passo. Porque ela é bem pequenininha ainda. O processo de escovar os dentes, por mais que tenha essa ficha visual, o processo de escovar os dentes não faz sentido para ela ainda. Ah, porque vai ter cárie. A gente pode transformar isso numa coisa mais lúdica, mais prazerosa, uma brincadeira. Uhum. Sim, Depois eu te mando umas sugestões de músicas para esse momento. tá. Obrigada. Nada. Tem uma ferramenta também que a gente usa muito daí com o público TEA, que é uma ferramenta de previsibilidade de fichas. Primeiro você vai fazer a atividade, depois você vai poder ir para o pátio. Mostra as duas figuras. Primeiro vai acontecer uma coisa, depois vai acontecer a outra. Não é porque tem choro, tem grito, que a gente não vai tentar fazer isso. A gente vai, aos poucos, gradualmente, colocando a rotina no passo a passo. A gente não é uma coisa, não é uma regra, não é uma imposição. A gente vai fazendo aquilo que dá para fazer. Tá? Muito abrangente, assim, porque a gente precisa avaliar muito o que funciona com cada criança. Então, estou trazendo estratégias assim para mostrar os recursos. Tem também esse checklist que é visual. Esse exemplo é para fazer xixi, colocar o pijama, escovar os dentes, que é o passo a passo para ir dormir. Que mostra para a criança esse passo a passo é do site Comunicateia, que tem muitos recursos visuais, muita ferramenta, história social, muitas coisas legais, que acaba que as famílias muitas vezes não têm acesso. A gente, como terapeuta infantil, acaba sabendo de muitos sites e usando muitos recursos, mas é bom a gente sempre divulgar, porque muitas vezes a família tem a oportunidade de pesquisar por si. Tu cortou teu microfone, Tamires. Não sei como isso aconteceu. Eu tava aqui, não sei como. Não, eu acho que fui eu ainda. É possível. Porque eu tô com ele aberto no computador e no celular. Eu tô ouvindo pelo celular, no computador não tá funcionando a câmera. Eu acho que fui eu, desculpa. Tá, não tem problema. Não, eu tava falando que esse checklist para a hora de dormir ele é do site Comunicateia. E a gente, como terapeuta infantil, acaba conhecendo muitos sites e lugares que disponibilizam ferramentas. E a gente faz também muita coisa personalizada para a necessidade de cada criança. Mas é bom sempre divulgar esses sites, porque são materiais gratuitos e disponíveis para quem precisar. E muitas vezes, bom, tu não tem um filho TEA, mas tu pode ter um sobrinho, tu pode conhecer uma amiga e poder indicar o site. E tem muitos recursos legais, assim, histórias sociais, que são histórias sociais, explicam de forma simples, objetiva, situações diversas, assim, por exemplo, preciso tirar sangue, vai explicar para a criança o passo a passo do que acontece quando vai tirar sangue. Vou sair de férias da escola. É uma história que tem o passo a passo do que acontece quando sai, quando volta, o que as pessoas fazem em determinado lugar. Tem muitos materiais legais.
E isso traz previsibilidade para a criança. Isso vai dar para ela a segurança e a oportunidade de fazer por si só, de amadurecer esses conceitos. E muitas vezes acaba trazendo dificuldade, né, para entender. Tem também esse sistema de fichas ou pontos. Eu fiz um curso que trazia muitas ferramentas sobre manejo de comportamento. Claro, o curso era voltado para o público TEA e trazia como, por exemplo, esse quadro de pontos, ou um contrato social, que a gente tem a ideia de que a criança se responsabilize por algo, que ela faça parte, que ela tenha a oportunidade de se desenvolver. E vão trazendo, vai dar para ela previsibilidade, para ela conseguir controlar o comportamento dela, para ela conseguir ir se ajustando, claro, com cada criança precisa do seu modelo. Esse é só um exemplo geral, assim. Não sei se dá para ver. Eu vou tentar aumentar aqui. Aumenta? Tá aumentando? Tá. Então, o objetivo é escolher uma tarefa que a criança vai participar. E aí vai marcando, nesse exemplo aqui, é com estrelas, que seria, cada estrela é um ponto. A tarefa escolhida, por exemplo, arrumar o seu quarto. Ela conseguiu concluir a tarefa, ela ganha determinado ponto. Ela fez essa tarefa com ajuda, ganha 2 pontos. No final, conseguiu fazer a tarefa todos os dias, juntou tantos pontos, aí ela ganha um prêmio. Isso, a ideia não é fazer uma troca, só vai fazer para ganhar o prêmio. A ideia é incentivar e começar assim. Com o tempo, a criança já vai aprender a fazer o processo, ela vai aprender que ela é capaz de fazer o processo e a gente vai esvanecendo essas ferramentas para que ela só crie o hábito com essa ferramenta. Depois a gente esvanece a ferramenta e ela vai fazendo por participação social. Acho interessante também a questão dos pontos, mas se a gente for ver, a gente pode trazer para o lado de que toda ação vai ter consequência. Uhum. Né? Exemplo, se eu me alimento direitinho, a consequência é uma boa saúde, né? Se eu durmo cedo, se eu acordo cedo, se eu leio um livro, qual é a consequência? Então, às vezes as pessoas podem trazer um olhar crítico sobre os pontos, que eu acho que é isso que tu tá querendo explicar, né, Tamires? Mas se for ver, tudo na vida vai funcionar como uma ação e a consequência das nossas ações. Uhum. Então, eu vejo que a ideia também a ideia também não é criar um prêmio como algo grandioso, uma coisa que para. A ideia é justamente o contrário. A premiação, depois ali tem uma outra imagem. A premiação é assistir um filme junto, em família, um passeio especial no parque, é um momento em família, não é ganhar. Passou de ano, ganhou um celular. Não são coisas assim compradas. A ideia é valorizar as ações, as consequências e as pessoas. Eu mexi, agora eu acho que eu tenho que diminuir para poder. Ai, Jesus. Tá bom. Tá.
junto nessa parte do treinamento, a gente precisa do treinamento ali para cumprir tarefas da rotina, a gente precisa entender que falar sobre os nossos sentimentos, resolver os conflitos conversando, tudo isso também precisa de treinamento na infância, não é automaticamente que a criança vai passar por isso. E justamente por tudo aquilo que a gente já vinha falando sobre o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de fases mesmo, de abstração e tudo mais. Tudo isso a gente precisa de treinamento. E na análise do comportamento, a gente usa algumas ferramentas sobre isso, como, por exemplo, justamente fazer um teatro. Tá tendo muitas situações, por exemplo, tá tendo muitas situações de briga na escola. Vamos treinar como que você pode falar para o seu colega a melhor forma de dizer que você não gostou. Vamos treinar como você pode falar com a prof de forma adequada, mas sem xingar. A gente precisa treinar essas coisas na infância, porque isso não acontece automaticamente. Por mais que a criança, que os pais sejam super terapeutizados, que a criança precisa criar as próprias experiências. E se ela pode ter isso com a ajuda de adultos, muito melhor. Que não, é aquela coisa do aprendizado do ditado popular, que pelo amor ou pela dor, que seja pelo amor, que seja na tentativa com orientação e não por estar fazendo errado e receber uma punição. E demonstre afeto, beije, sorri, use palavras de aprovação. Eu mexi antes e agora não estou conseguindo passar. Agora foi. Aqui seria isso, de ajudar a criança a encontrar estratégias também para se acalmar. A gente acaba, muitas vezes os pais acabam dizendo para a criança, você não pode fazer isso, você tem que ficar calmo. Mas como que fica calmo? Como que fica calmo? Tem um vulcão dentro da criança. Ela precisa de estratégias para isso. Precisa aprender a respirar, aprender a contar, aprender a pedir para sair, para tomar uma água. E isso a gente aprende treinando também. E com adultos que saibam se acalmar para poder ensinar a criança a se acalmar. Aí tem o tempo especial, que é uma coisa que tempo super raro, todo mundo correndo, todo mundo no automático, mas as crianças, principalmente, precisam do tempo de qualidade. E como que a gente vai cobrar que a criança seja calma, tranquila, que ela não extrapole nas suas emoções, se a gente mesmo não está tempo suficiente com ela para ser o modelo disso? Se a gente está só no celular, como é que a gente vai esperar que a criança não fique no celular, dizendo para a criança sair do celular se o olho está grudado na tela? Uma coisa muito importante também nisso do tempo de qualidade, muitas vezes acontece de no tempo que os pais têm 15, 20 minutos para brincar junto com a criança, do adulto tentar conduzir a brincadeira, tentar ensinar como seria a melhor forma para fazer determinada coisa. E a criança acaba achando chato, porque criança não brinca pensando, criança brinca explorando, imaginando. Criança não brinca no politicamente correto. Criança brinca explorando, testando. Então a gente precisa estar aberto também para a criança poder mostrar o mundo dela para a gente. Poder mostrar as percepções dela de mundo. Agora, se a gente, todo o tempo que senta para brincar, ficar assim, não pode, isso é, tem que ser assim, o boneco fala assado, e se botar o boneco fizer assim, e fica chato, daí a criança não quer brincar e dela vai se fechar. Esse é um modelo simplificado daquele outro, desse daqui. Deixa eu ver. Esse aqui é um modelo com mais informações para crianças maiores.
E esse da economia de fichas são para as crianças menores, com uma compreensão ainda... ai, pouca bateria. Enfim, e daí, como funciona? Continua tendo prêmio, que aí o prêmio é algo que a criança gosta, algo bom para ela. E são coisas simples. Uma leitura junto, um doce numa data especial ali no final de semana. São coisas simples, mas são o prêmio. E a cada combinado de tarefa que ela fez, ela vai ganhando uma fichinha, que também funciona como ponto. Mas a criança não perde pontos. Não é porque ela deixou de fazer que você vai tirar o ponto dela. A ideia é engajar, é promover. Agora, se você ficar tirando os pontos da criança, não vai ter graça ela fazer, porque se ela fizer uma coisa errada, você vai tirar. A ideia é valorizar o bom, não punir o ruim. E é isso. Ficou super... Eu acho que ficou super cheio de informação, assim, com exemplos variados. Mas é isso, assim, se tiverem alguma dúvida, se eu puder contribuir de alguma outra forma, fico super à disposição. Maravilhosa! Eu não tinha dúvida alguma de que essa aula seria top, 100%. Aliás, eu sabia que ia ser maravilhosa, você conseguiu ser mais maravilhosa, Tamires! Obrigada. Que coisa boa, gente. Quase morri do coração, mas tá tudo bem. Como? Quase morri do coração, mas tá tudo bem. Viu, morreu, ia morrer à toa, e a gente não ia ter tua aula, tá doida? Que aula maravilhosa, meu amor. Gratidão por topar esse desafio. E hoje é a última aula aberta, a partir da semana que vem, aula fechada, e nós vamos divulgar aí esse valor especial que tá, porque vai virar o lote. Quem, como diria o sertanejo, quem pegou, pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, né? E nós vamos seguir esse projeto maravilhoso aí, com muitas aulas especiais, muito conteúdo, a recém está começando. Nós teremos práticas, as gurias estão trazendo orientações, sugestões, tarefas, práticas, e nada melhor do que isso para a gente fazer o processo de despertar do planeta, que esse é o nosso objetivo maior, né? O despertar começa em nós, curando as nossas dores, curando as gerações que vieram antes e as gerações futuras. Gratidão, beijo, namastê, fiquem com Deus.